Fala galera, professor Geraldo Neto na área. Eu sei, você está assustado, tá achando que é um garoto de 15 anos que está aqui, mas não é, sou eu mesmo, professor Geraldo Neto. Fiz a barba, tô com a carinha de neném aqui e vamos continuar o nosso estudo, ok, meu amigo? Olha só. A gente já estudou, lógico, né? Se você estiver seguindo a ordem das aulas, a gente já estudou organização do Estado, poderes, princípios, e hoje nós vamos entrar em uma matéria muitíssimo importante que cai em todo concurso público. Todo concurso público vai cobrar isso para você. E que matéria é? Atos administrativos. Perfeito? Vocês vão perceber que essa matéria, esse tópico, ele é um pouco mais extenso do que os demais. E é justamente esse tópico que a gente tem maior influência da doutrina. E aí o que acontece? A gente tem que ir devagarzinho, tópico por tópico, batendo pedaço por pedaço, justamente para quê? Para a gente não dar bola em prova, ok? Eu tenho vários mapas mentais, vários fluxogramas que eu vou explicar aqui no quadro para vocês, que eu vou botar diversas coisas aqui para vocês, mas eu quero que vocês fiquem atentos. Se você tiver a oportunidade de imprimir esse material e acompanhar, sublinhando, riscando, é de suma importância que você faça isso. Por quê? Tem muitos conceitos doutrinários. Eli Lopes Meireles, Maria Silva Zanella de Pietro. A gente sabe que o direito administrativo ele não é codificado. Eu tenho várias legislações esparsas e juntas elas formam o direito administrativo. E elas carecem de uma codificação, até porque seria impossível a gente codificar, né, não? Devido à necessidade de cada estado, cada município, enfim, não teria como traçar um patamar retilíneo para todos. Então, a gente tem uma influência da doutrina muito forte nesse tópico. E aí eu quero que você preste atenção, por quê? Porque você tem que ficar atento a isso. Por quê? Na prova, antes, né, a gente até via sair no edital, eles colocavam, né? Geralmente a gente fez isso em concursos militares. Eles colocam uma doutrina para você se guiar por ela. Quando você faz concursos que tem segunda e terceira fase, né, discursiva e oral, respectivamente, você segue o doutrinador que está na banca. Mas na grande maioria dos concursos, que você só faz uma primeira fase, prova de múltipla escolha, às vezes uma discursiva ou não, eles não mencionam qual doutrinador eles utilizam. E aí a gente tem que ficar atento para o que é majoritário e o que é cobrado em prova, ok? Esse início, ele é um pouco moroso, porque eu tenho que te explicar vários detalhes que lá na frente você não vai mais confundir isso daí, ok? Então como é que a gente faz? Eu jogo no quadro, a gente interpreta, eu passo para você, jogo um fluxograma e você vai abastecendo o teu material. O que eu recomendo? Você já com a apostila impressa, ou então ela salva em um computador, em algum tablet, você vai sublinhando, mas fique com um papel em branco, um caderno na mão, porque eu vou fazer diversas anotações que não estão no seu material, que eu coloco agora para privilegiar você que está assistindo a aula, ok? Perfeito? Vamos lá então, olha só. Atos administrativos, a gente vai fazer umas considerações iniciais, tá? Olha só, ao exercer a função administrativa com o objetivo de satisfazer as necessidades coletivas primárias, a administração pública utiliza-se de um mecanismo próprio que lhes assegura um conjunto de prerrogativas necessárias ao alcance das finalidades estatais, o denominado regime jurídico administrativo. Primeira coisa, a gente já sabe que eu tenho diversas funções que podem ser exercidos pela administração pública, né? A gente fala em 3 poderes, né? Executivo, legislativo e judiciário, mas na verdade são 3 funções: a função de administrar, executar, a função legiferante e a função judicial, a função judicante. Perfeito? Aqui, o nosso direito administrativo vai trabalhar tão somente com a função administrativa, que é de satisfazer as necessidades primárias da coletividade. Perfeito? Aquele interesse primário, ou seja, uma boa saúde, educação, transporte público, saneamento básico e uma série de outros fatores. A gente sabe aqui que esse conjunto, essa busca por atender essas necessidades coletivas primárias, vai ter que ser assegurada à administração pública uma série de prerrogativas. E essas prerrogativas, elas vão se perfazer o quê? Pelo denominado regime jurídico único. Perfeito? Regime jurídico, administrativo.
Esse regime jurídico administrativo é aquele que permite à administração ficar em posição de desigualdade com o particular, com a parte com que ela trata. Como assim, Geraldo? Quando a gente tem a administração pública aqui, ó, a administração pública de um lado e de outro o particular, quando ela estiver atuando, visando, buscando atender o quê? O interesse primário, da coletividade, ela vai se colocar em quê? Em posição de destaque do particular. É aquele desenhozinho que o titio já fez para você várias vezes aqui em sala de aula, ou seja, aquela balançazinha que de um lado eu tenho a administração pública e do outro lado eu tenho o particular. Elas não estão em condições de igualdade, perfeito? Daí, da aplicabilidade desse regime jurídico administrativo, que eu tenho aquele princípio implícito, que você já estudou, da supremacia do interesse público sobre o privado. Perfeito? É justamente por isso. Porque a administração pública, ela vai ter, ela munida dessa conjunção de prerrogativas, ela vai se sobrepor a interesses de particulares. Perfeito? Estamos juntos? Por isso que eu tenho que entender o direito administrativo. Porque às vezes, de fato, a gente não concorda com essa aplicabilidade, com essa atuação da administração pública. Mas uma coisa é eu não gostar, outra coisa é o que acontece de fato. É o que acontece, é o que a legislação permite e é o que a gente tem que aprender para a prova. Ok? Vamos comigo, então. Vou apagar aqui e a gente dá continuidade. Ok? Olha só, é o regime jurídico administrativo que garante à administração pública a possibilidade de relacionar-se com os particulares em condição de superioridade. O que eu te peço? Sublinha em condição de superioridade, você vai puxar uma setinha daí e vai escrever aquele princípio que eu falei, supremacia do interesse público sobre o privado. Perfeito? É por conta desse regime jurídico administrativo que ela vai ter uma condição de superioridade. Tá? É lógico que essa condição de superioridade ela vai influir de diversas formas. Diversos princípios serão aplicados nisso daí. Diversos atributos dos atos eles serão levados em consideração. Mas, nessas considerações iniciais, é importante que você tenha em mente isso. Porque quando você for vir lá na frente a administração atuando, a administração trabalhando, você vai identificar o motivo dela ter essa superioridade. Perfeito? Vamos contigo aqui. Eu vou apagar aqui, tá? Aqui, ó. Só para não ficar quebrado para você. Particulares, condições de superioridade, podendo impor-lhes decisões administrativas independentemente da concordância ou da aquiescência, pois não são necessárias ao alcance da finalidade estatal. Ou seja, se o Estado tem uma finalidade, óbvio, e essa finalidade estatal aqui, ó, essa finalidade estatal, você já sabe que sempre será o quê? O interesse público. Se a finalidade estatal é o interesse público e a administração pública está buscando atender o interesse público, por conta desse regime jurídico administrativo que a coloca em posição de superioridade, ela independe da concordância, ela não quer saber se o particular ele concorda ou não, da aquiescência dele ou não. Não é necessário para isso, basta que a administração vá lá e atue. Estamos juntos? Com o intuito de materializar funções administrativas, ou seja, para realmente colocar em prática a vontade da lei, a administração irá ditar várias espécies de atos. Então, vou sublinhar tudo não, só para você ficar aqui, ó, entender. Espécies de atos. Ou seja, eu tenho várias espécies de atos administrativos. Várias.
cada uma com a finalidade específica. Exemplo, uma portaria, um decreto de nomeação de um servidor, uma ordem de serviço, uma certidão negativa de débitos previdenciários, uma instrução normativa, uma circular e dentre outros. Eu vou ter várias espécies de atos administrativos e nós vamos trabalhar uma a uma aqui. Perfeito? Então, com base nessas prerrogativas, para materializar a função da administração pública, ela pode praticar esses atos. Pensa comigo. A administração tem aquele arcabouço legislativo que salvaguarda a sua atuação. Quando ela atua, ela pratica um ato. Através de quem? De você, que é um servidor público. Esse ato ele vai se materializar através da sua atuação. Então você, na qualidade de servidor público, quando você praticar determinado ato, na qualidade de servidor público, você estará praticando o quê? Via de regra, um ato administrativo. Perfeito? É essa materialização. Tá bom? E eu tenho várias espécies como ela pode se materializar, ok? A que você mais sonha na sua vida é a materialização de um ato administrativo através do quê? Da nomeação, o seu nome saindo no Diário Oficial e você contando para todo mundo que você agora é servidor público. Amém? Isso aí. Vamos lá, então. Continuando com vocês. Apesar de ser regra geral, é válido esclarecer que nem sempre os atos editados pela administração, eles serão regidos pelo direito público, pois dependendo do fim visado, legalmente, alguns atos podem ser praticados sobre o amparo do direito privado. E aí a gente cai para o quadro branco de novo. Então vamos lá, peraí. Tio Geraldo, eu tenho aqui, ó, atos, tá? Esses atos, eles podem ser regidos por direito público. E aí você já sabe que esse carinha aqui vai ser o chamado ato administrativo. Perfeito? E eu posso ter atos, o quê? Que vão ser regidos por normas de direito privado. Perfeito? Que aqui tão somente é um ato praticado pela administração. É um ato da administração. O que eu quero que você entenda? Quando ele for regido por normas de direito público, lembra que o tio explicou? Ó. Quando for regido por normas de direito público, ó, eu não tenho igualdade entre as partes. Eu tenho uma superioridade da administração pública em relação a quem? Ao particular. Agora, quando é um ato praticado regido por normas de direito privado, as duas partes estarão em pé de igualdade. Tanto a administração pública quanto os particulares. Eu quero te deixar claro que isso pode acontecer. Pode. Me dá um exemplo, Geraldo? Sim, um contrato de locação. Quando a administração pública decide alugar um determinado imóvel, ela vai ter o quê? Ela vai se colocar em pé de igualdade ao particular. Por isso que alguns doutrinadores falam que, quando eu tiver normas de direito público, eu estarei diante de uma relação verticalizada. Beleza? E quando for normas de direito privado, ele fala em horizontalidade dessa relação. Então essa relação aqui, ó, regidas por normas de direito público, ela é vertical. Se é vertical, tem o quê? Um em cima, um embaixo. Essa daqui, se é horizontal, se tem horizontalidade, todas estão no mesmo patamar de atuação. Perfeito, galera? Me fiz entendido? Estamos juntos? Tá?
Eu sei que essa parte da matéria, ela não é difícil, é só que ela é um conjunto de determinados detalhes que nós temos que lembrar. Por isso que a gente faz o estudo dessa forma. Eu faço a leitura do material com você, reviso o material que está diante dos seus olhos e coloco alguns mapas mentais aqui, alguns fluxogramas, para tentar materializar o seu estudo, para tentar te ajudar a lembrar isso na hora da prova, que é o importante, tá bom? Foi? Beleza? Posso apagar o quadro, sim ou não? Vamos lá. Olha eu perguntando sim ou não, conversando com a câmera. Mas você aí de casa respondeu, isso aí. Tem que responder. Porque não basta só o professor ser maluco. O aluno tem que ser maluco junto com o professor, tá? Vamos lá, continuando aqui. Diante disso, é possível concluir que a administração pública edita dois tipos de atos jurídicos que eu já expliquei para vocês. Atos que são regidos pelo direito público e, consequentemente, denominados de atos administrativos. Então, falou em atos administrativos, obrigatoriamente são aqueles atos editados pela administração pública, editados pelo poder público, que são regidos por normas de direito público, que é regido pela o quê? Pelo aquele regime jurídico administrativo. Perfeito? Aquele que coloca a posição de destaque da administração em face àqueles outros da mesma relação. Uma relação de verticalidade. E os atos regidos pelo direito privado, que são aqueles atos onde eu tenho horizontalidade nas relações. Os atos administrativos editados pela administração, eles estão amparados pelo regime jurídico administrativo, até aí tu sabe. Portanto, expressam a sua superioridade em face aos administrados. Agora, por outro lado, os regidos por normas de direito privado, que é isso que a gente está explicando agora, a administração ela apresenta-se em condição isonômica. O que é uma condição isonômica? Você lembra quando eu falei princípios para vocês? Que eu falei que isonomia era a mesma coisa do que igualdade. Ou seja, ela se apresenta numa condição de igualdade frente ao particular. Ela não vai se sobrepor a ele. Então existe supremacia do interesse público sobre o privado aqui? Não. Cai na tua prova. Toda atuação da administração pública, quando ela praticar os seus atos, ela terá a supremacia do interesse público sobre o privado? Errado. Porque se o ato for regido por normas de direito privado, não há de se falar em superioridade. Ela está numa relação isonômica, uma relação de igualdade, uma relação de quê? Horizontalidade. Perfeito? Aí ele diz aqui, ó, como acontece, por exemplo, na assinatura de um contrato de aluguel. Por quê? Se a administração quisesse pegar aquele imóvel para ela, ela desapropriava, ela não alugava. Agora, quando ela decide tão somente locar aquele imóvel, o que ela faz? Uma relação horizontal. Perfeito? Não há de se falar em supremacia do interesse público sobre o privado. Quando a administração deseja celebrar um contrato de locação, ou seja, um ato regido pelo direito privado, mas precisamente pelo direito civil, ou seja, vai estar lá no Código Civil, a parte 2, contratos, com um particular que deseja alugar um imóvel para instalar uma unidade administrativa da Polícia Federal, por exemplo, ou você acha que todos os locais onde eu tenho uma Polícia Federal é uma propriedade, é público aquele espaço? Não. Se você analisar aqui no próprio Rio de Janeiro, aqui na Zona Sul, onde a gente grava, você tem o Shopping Rio Sul. Dentro do Shopping Rio Sul, você tem uma loja lá, eu falo uma loja, né, que é o nome que se dá àqueles espaços dentro do shopping, aonde tem o quê? Uma unidade da Polícia Federal para poder você dar celeridade, para você dar entrada, por exemplo, nos seus passaportes, entendeu? Aquela propriedade é da Polícia Federal? Não, é alugada. Perfeito? É o exemplo que eu trouxe aqui para vocês, tá? Essa relação ela é bilateral e consequência de um acordo de vontades entre as partes. O que eu quero que você entenda? Se é uma relação de supremacia do interesse público sobre o privado, não há de se falar de acordo entre as partes. A administração manda e obedece quem tem juízo. Agora, se é um ato regido por normas de direito privado, é um acordo de vontades, sim. Olha, eu vou trabalhar com a vontade de ambos os lados para poder fechar um acordo. Perfeito? Cuidado, esse contrato aqui, ele não entra naquela esfera dos contratos administrativos que a gente vai ver mais à frente. São coisas distintas, aqui são regidos por normas de direito civil, tá bom? Vamos lá. Ó, no referido contrato, deixa eu pegar aqui o apagador.
no referido contrato. As cláusulas não foram definidas, elaboradas exclusivamente pela administração. Existia uma negociação anterior até que se chegasse a um consenso sobre o que seria melhor para as partes e somente depois o contrato foi assinado. Para tudo e vem para cá. O que eu quero que você preste atenção? Quando eu falo em um contrato administrativo, eu tenho dentro desse contrato administrativo normas de quê? Direito público. Perfeito? Se eu tenho normas de direito público, eu tenho o quê? A supremacia do interesse público sobre o privado. Perfeito? Esse contrato administrativo será regido pela Lei 8666 de 93, tá? Que é a Lei de Licitações e Contratos. Nesse daqui, a administração pública, ela se coloca em posição de superioridade ao particular. Beleza? Agora, quando eu falo em contrato regido por normas de direito privado, eu tenho um contrato da administração. E no contrato da administração, regido, em sua grande maioria, pelo direito civil. Eu tenho o que aqui? Supremacia do interesse público sobre o privado? Não. Eu vou ter o quê? Uma negociação das cláusulas. Eu vou ter uma negociação das cláusulas do contrato. Perfeito? Vai ter uma negociação das cláusulas do contrato. Tá? Que é o exemplo, esse contrato de locação. Aqui eu tenho o quê? Horizontalidade nessa relação. Diferentemente do que acontece lá dentro do contrato administrativo, que eu tenho uma relação do quê? Olá, meus amigos, minhas amigas, e aí, gostou da aula do professor? Professor top de linha, não é isso? Quero fazer um convite muito especial para vocês conhecerem o nosso trabalho aqui do Lá Concursos. É uma escola 100% virtual que está há 10 anos, quase 10 anos no ar, atendendo diversos cursos online do Brasil todo, e nós fizemos aí, preparamos, elaboramos um super curso online para a Secretaria da Administração Penitenciária. Estamos atendendo 100% ponto a ponto do edital, 2 cargos, oficial administrativo e o cargo de analista administrativo. Ambos cursos completos, atualizados, com professores top de linha. Bacana? Então, convido vocês a assistirem esse restante dessa videoaula demonstrativa e fazer o nosso super curso online. Aqui no Lá Concurso, nós temos o melhor custo-benefício do mercado, podem ter certeza disso. E aqui no Lá Concursos, presta atenção, olha só, curso completaço, ponto a ponto do digital para oficial administrativo por apenas 10 parcelas de R$ 28,00 e para o cargo de analista 10 parcelinhas de R$ 32,00. Bacana? Espero vocês, um forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau, fui! Clique lá